Eu não quero mais chegar e ter que brigar com todo mundo por causa de produtividade. É um problema. Depois que eu identifiquei todas as perdas sem valor agregado do meu produto, eu faço um plano de ação para eliminar essas perdas. O que foi feito? Transformou o problema em números. Antes tinha, desde o primeiro custo de transformação, era esse. Tem essas perdas, tem todos esses processos com problemas, e aí você criava um tema para poder eliminar ele. O que a fez? Ela estava com o custo do valor do produto alto na produção do terno. Então ela viu que para produzir um terno ela tinha retrabalho, NVA e quebra de máquina. E aí ela estratificou isso daqui. Lembra que eu falei da frase do Zé Humberto? O Zé Humberto resumiu o Lean com essa frase. No evento de encerramento, ele falou assim, olha, o Lean foi bom, eu aprendi com o Lean que o impossível é composto de pequenas partes possíveis. O impossível, para você poder produzir, ter um custo de transformação baixo, você precisa fazer esse monte de pilar aqui, um monte de projeto aqui. Aí você resolve que agora não tem mais retrabalho na costura. O que acontece com o seu custo? Cai. Agora não tem mais que subir e descer 257 andar, porque quando você está no andar de baixo, tem que ir lá em cima pegar uma matéria para falar, tem que ir lá em cima pegar aquilo lá, não vou fazer isso agora não, que já está quase acabando o dia de hoje, eu estou cansado. Então, transformou o nosso problema em números para poder reduzir o nosso custo. Entenderam a lógica? Eu falei isso para a lógica de segurança e falei isso para a lógica de desdobramento de custo. Melhoria focada. É o que o nome diz. É focar em alguma coisa. Senão a gente fica com síndrome do pato. Vocês já viram o pato? Alguém aqui é pato? O que o pato é? O pato ele não nada bem, não corre bem, não voa bem. O pato não faz nada bem, fica lá nadando, voando, correndo, mas não faz nada bem. É a nossa síndrome. A gente precisa ser focado. Para a gente poder melhorar os nossos processos da empresa, a gente tem que ser focado. Não adianta chegar lá amanhã de manhã e falar assim, nossa, eu vou melhorar a produtividade. Não vai. Seja focado num projeto específico, que esse projeto específico vai te dar resultado. Às vezes de uma reunião para outra. Às vezes você vai precisar de mais tempo. Para você não ficar igual o pato, não nadar bem, não correr bem, não voar bem, você tem que ser um gavião. Tá? Então, o que o melhoria focado faz? Ele define o processo ou a perda, ele identifica as maiores perdas, ele escolhe o tema, ele define a equipe do projeto, tudo isso nós estamos fazendo aqui, ó, esse pilar que nós vamos fazer. E aí você desenvolve o projeto com a identificação do método correto. O método que nós vamos usar é o Kaizen, já está falado, não tem como fugir, é o mais eficiente, com menor, porque poderia usar 6 Sigma, Digmark, PDCA, a gente só vai usar o Kaizen, que é os 7 passos para a solução de problemas. Analisa o custo-benefício daquele projeto e, por fim, faz um monitoramento e expansão horizontal. Então, pra vocês terem uma ideia, esses números são números reais de uma indústria. São sugeridas 523.691 DDI é dia a dia de ideias, melhorias dentro da indústria. Dessas melhorias, das 523 mil sugestões de melhoria, nós temos 10.399 pessoas envolvidas nesse projeto. E aí entra os Kaizens. O Kaizen que a gente vai usar é sempre esse aqui que é o standard, que é o do meio. Porque ele praticamente resolve todos desses e resolve a maioria desses daqui de cima. Esse tipo de Kaizen aqui, ó, que é o standard, que são projetos para economia de 5 mil até 25 mil reais, nesse cenário dessa empresa, deste exemplo que eu trouxe para vocês, ele resolve 80% dos problemas da empresa. Então a gente vai aprender no segundo dia de treinamento, ok? Então, com isso a gente consegue monitorar a economia da empresa. Resolveu 20 mil Quick Kaizen vezes 5 mil, é um dinheiro absurdo. De benefício médio, quanto que vai dar de economia para a empresa? E é assim que a gente começa na ótica voltada para redução de perdas e desperdícios. Então, quando a gente fala em projetos, os projetos estão resolvendo problemas, oportunidades de melhoria, que é a diferença entre a situação real que nós estamos hoje para a situação que a gente quer encontrar. Eu não quero mais chegar e ter que brigar com todo mundo por causa de produtividade. É um problema.
A minha situação real, o que que é? Eu tenho que ser igual o Terry Tate. Tem que chegar todo dia, brigar por produtividade, brigar por qualidade. Não quero isso na minha vida. Qual que é a situação que nós vamos chegar? Semana passada, um dos motoristas que foi dar depoimento também lá, naquele projeto de economia de combustível, ele chegou, ele era um motorista que não conseguia bater a meta. E aí, ele conseguiu melhorar 8%, sendo que a média da empresa era 10%, que ele queria atingir, todo mundo atinge 10%, e a meta, se você estabelece meta alta e falha, você vai ter falhado muito mais eficiente do que quem estabelece meta medíocre, né? Então, ele estabeleceu a meta alta, a empresa colocou uma economia de 15% de combustível, para ser mais eficiente, óbvio. Aí o motorista chegou e falou assim no depoimento, olha, porque antes, você não sabe, para quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve, né? Antes eu não sabia o que eu tinha que economizar, eu não sabia que eu tinha alguém me acompanhando. E aí agora, eu sabendo, eu consigo acompanhar. Eu mesmo faço as minhas continhas lá no meu caderninho de quanto meu caminhão está combustível, está consumindo, e eu mesmo regulo a minha velocidade ali para poder economizar. E com isso eu estou conseguindo economizar 8%. Está muito melhor porque a empresa está vendo isso, a empresa está reconhecendo, nesse caso lá eles não estão dando R$100 para a esposa que não liga, mas estava dando uma premiação, os 3 primeiros ganhavam televisão, ganhava alguma coisa para poder valorizar o trabalho individual. Mas por que eu trouxe isso? Era um problema que ele enxergou o prejuízo na empresa e ele é uma pessoa envolvida. Com isso, a gente consegue desdobrar a meta para todo mundo. Simples assim. Não precisa brigar, seja duro com os processos, leviano com as pessoas. Não precisa chegar a bater automaticamente. Quando você coloca o cartão de fonte para funcionar, é um caos. Todo mundo chega com um monte de desculpa. Hoje foi assim, hoje foi assado. Um mês depois já caiu o número das desculpas. 2 meses depois já tem muito menos. Porque a pessoa entende aquilo como processo. Ok? Só que precisa de ter as pessoas envolvidas nos projetos.